Então chegou a hora da gente conseguir entender quem vai pagar essa conta. Afinal, a gente vai precisar de dinheiro para viabilizar esse projeto, né? É importante entender que existem recursos financeiros e recursos humanos, como voluntariado. Então, acho que a gente já falou bastante aqui em mobilização e cocriação, né? Esses recursos que não são financeiros, você pode ter pessoas sendo voluntárias, pessoas participando de mutirão, né? Uma série de ações que não dependem de dinheiro, que vão ajudar você a viabilizar o seu projeto, mas é preciso entender que só isso não é suficiente e a gente vai precisar de dinheiro. A gente vai precisar captar recursos financeiros para conseguir fazer com que o seu projeto dê certo, tá? Então, o que eu aprendi é que não dá para a gente depender apenas de um tipo de recurso, apenas de uma fonte de recurso. Então, muitos projetos se voluntariam, criam projetos e querem que a prefeitura financie tudo. Alguns projetos falam, não, vamos falar com o empresário do bairro aqui, a gente consegue, não precisamos depender da prefeitura, a gente vai conseguir aqui uma empresa que vai viabilizar aqui. E tem grupos que iniciam vaquinhas entre vizinhos, né, financiamento coletivo, falam, entre a gente resolve, a prefeitura é muito burocrática e tal, e fazem. O que eu aprendi é que não dá para depender apenas de uma fonte de recurso, tá? Então, a gente vai precisar utilizar as 3 fontes de recursos para o seu projeto dar certo. Porque o espaço público ele vai estar precisando de recursos a todo momento para fazer intervenção, para fazer manutenção, e a gente tem esses vários lotes. E todos esses recursos eles têm uma lógica de decisão diferente entre eles. Então, vamos lá especificar quais são todas as fontes de recursos que a gente tem, que são 3. Então, a gente primeiro tem as pessoas, então financiamento coletivo, os próprios vizinhos podem contribuir, né, numa vaquinha e resolver isso. A gente tem as empresas, patrocínios, empresários do bairro, enfim, e a gente tem o governo, tá? Então, governo, prefeitura, também a gente pode tentar arrecadar recursos ali. Então, é importante que a gente sempre vai atrás desses 3 recursos, não dá para a gente depender apenas de um deles. No mínimo, você vai ter que ir atrás de 2 deles, tá bom? Mas vamos entender qual que é a lógica de decisão, e aqui é isso, por isso que é super importante a gente aprender a lógica de decisão dos futuros doadores ou patrocinadores, como é que pensa a cabeça deles, tá? Então, para as pessoas, a decisão de contribuir para um projeto financeiramente é uma decisão completamente emocional, tá? As pessoas se identificam com o projeto, porque é o filho dela que vai utilizar aquele espaço, é o cachorro dela que vai utilizar aquele espaço. Então, no final das contas, é uma decisão emocional, não é muito racional, né? Porque quando a gente começa a entrar no racional, mas eu já pago o meu imposto, por que eu estou contribuindo? Então a gente não pode ir para essa linha de argumentação e no final elas acabam tomando decisões completamente emocionais. Aí com as empresas já é uma decisão completamente racional. Então as empresas têm um orçamento, elas têm toda uma estrutura financeira, então elas não podem sair contribuindo para projetos que não façam sentido, tá? Então aqui é uma decisão completamente racional e a gente precisa entender qual que é o racional por trás dessa empresa, e aí tem um módulo que eu só vou falar sobre isso, tá? E aí, por fim, vem o governo, tá? O governo é uma decisão completamente política, tá? Governos tomam decisões baseadas em política, tá? Por que é política? Então, no final das contas, as prefeituras, de forma geral, elas têm um orçamento, e esse orçamento não é suficiente para dar aquela qualidade necessária a todos os espaços públicos. Então, de forma geral, ela tem, digamos assim, o mesmo padrão de qualidade de serviços de manutenção e intervenção nos espaços públicos e é meio que equalizado por baixo. Por que ela vai dar um recurso a mais para a sua praça e não para a praça do outro vizinho ali, tá? Então, normalmente, essa decisão é uma decisão política, tá bom? E também vou te ensinar a captar dinheiro com governos e é lá o último módulo do curso, tá bom? Então, vamos lá, voltamos aí ao nosso quadrinho para a gente tomar essa última decisão estrutural de que fonte de recursos a gente vai atrás, tá? Então, a gente pode definir ali, né, que o parcão a gente vai atrás de pessoas, a gente vai fazer financiamento coletivos, porque a gente já tem um grupo de cachorreiros muito forte, a gente já tem um grupo de WhatsApp de donos de cachorro que é muito forte, já tem 50 pessoas lá, 100 pessoas, o que for. Então, se a gente acionar essas pessoas, rapidamente a gente vai conseguir viabilizar esse projeto e a gente não depende de governo, não depende de empresa. A gente pode definir que o parquinho a gente vai atrás de empresa, porque é uma coisa legal,
nossa praça está localizada aqui, num bairro legal, que marcas poderiam se interessar por esse espaço. Então aqui a gente pode tentar ir atrás de um empresário e tudo mais, tá? E por fim, ali a quadra, a gente pode resolver que a gente vai atrás do governo, e é isso você pode ver, às vezes governos têm alguns programas especiais, então às vezes pode identificar que a Secretaria de Esportes está fazendo um programa especial e está melhorando campinhos e quadras na cidade inteira. Então ela já tem um programa específico com aquele tema, pode ser uma oportunidade legal da gente se relacionar com isso e tentar fazer essa intervenção com o governo, tá? E são alguns exemplos que eu dei, e aí então é importante a gente entender e tomar essa decisão de qual fonte de recurso a gente vai atrás, porque aí a gente vai preparar uma estratégia de captação focada naquele recurso, tá? Captar recurso no governo é completamente diferente de captar recurso com empresas, que é completamente diferente de captar recursos via financiamento coletivo, tá bom? Então, primeiro é extremamente importante definir qual fonte de recurso a gente vai para cada uma dessas intervenções.